Já pode? Pode. Tatuador, fotógrafo, massagista e empreendedor. Hoje estamos recebendo em nosso podcast Um Rum para Não Render, Jonathan Guimarães, que vai nos contar um pouco sobre carreira e vida pessoal. Jonathan, é um prazer te receber no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maico. Ô, Jonathan, fala um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores, quem que é o Jonathan? Como você se apresentaria? Então, o Jonathan é uma pessoa empreendedora, sonhadora, que está buscando ter uma carreira, ser reconhecido e ser feliz. Que bacana. Dá para ver que você é uma pessoa multifunções, né? São muitas profissões. Tatuador, massagista, empreendedor, fotógrafo. Fala um pouco para a gente sobre aí a sua trajetória dentro da tatuagem. Certo. Olha, desde pequeno eu sempre fui ligado às artes. Eu era aquela criança que desenhava na escola. Quando o professor estava explicando a matéria, ele ficava focado em desenhos. Tanto na escola, em casa. Então, sempre fui ligado muito a isso. E quando teve uma oportunidade, logo depois de eu sair de um trabalho formal, eu tive a oportunidade de, enfim, ter o meu próprio negócio, empreender. E uma das coisas que veio na minha cabeça foi a arte. O primeiro foi a fotografia e logo em seguida eu fui fazer a tatuagem, mas como hobby. A fotografia na sua vida veio primeiro que a tatuagem? Sim. E você já é fotógrafo há quanto tempo? Mais ou menos 13 anos. E tatuador? 12 anos. Foi logo em seguida, né? Eu comecei na fotografia, ingressei no curso de artes. Na época foi bolsista do Enem. E iniciei quando eu tive a oportunidade de ter meu próprio negócio, abrir minha própria, começar um negócio próprio, né? Ser empreendedor. A primeira coisa que eu fiz foi iniciar a fotografia, porque tinha a ver com artes, tinha a ver com artes visuais. Estava dentro do meu curso, que era de artes, e comecei primeiramente com a fotografia. Só que a tatuagem era muito ligada com os meus desenhos, e eu sempre enxerguei essa profissão como algo muito legal. Eu admirava bastante a profissão de tatuadores. E, inicialmente, o curso de tatuagem que eu fiz não foi para seguir carreira, mas foi como aprendizado. Eu queria aprender. E eu tenho muito isso. Eu gosto muito de aprender. Eu quero aprender muitas coisas. Tudo que eu admiro, eu quero, de certa forma, aprender. E aí eu fiz o curso para aprender a ser tatuador. Ver como que é isso. Então, nasceu mais como um gosto pessoal, uma curiosidade e uma vontade de aprender. Só que as primeiras cobaias minhas, assim que eu terminei de fazer o curso, primeiramente, o primeiro cobaia foi eu mesmo. Você lembra da primeira tatuagem? Sim, que fiz em mim mesmo. Eu pensei assim, olha, acabei de fazer o curso, tenho que testar agora uma pele humana. Mas eu tinha aquele medo ainda, né? Como que é? Será que eu vou fazer algo legal? Não. O meu primeiro cobaia poderia sair uma coisa muito horrível, poderia estragar a pele dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, o primeiro cobaia vai ser eu mesmo, porque se tiver algo errado, eu estou colocando a mim mesmo como essa prova. Então, eu fiz a primeira tatuagem em mim, e aí começou aí. As pessoas começaram a ver, gostaram, começaram a ter a confiança e começaram a pedir para fazer nelas. E aí, a partir daí que foi se desenvolvendo. Foi as pessoas que fizeram, indicavam outras, as pessoas que viram a tatuagem que eu fazia nessas outras pessoas, começaram a indicar para outras pessoas. Então, a tatuagem, assim, como trabalho, começou aí. Foi a partir daí. Foi por indicação. E na tatuagem você já começou empreendendo ou você foi trabalhar para alguém, para alguma empresa? Ou você sempre já teve esse anseio mesmo de saber que você queria empreender e trabalhar para você mesmo? Sempre tive essa mentalidade, esse foco de ter a minha própria empresa. Mas teve momentos, sim, que trabalhei em outros estúdios. E foi muito bom, peguei experiência, peguei aquele feeling, aquela maldade, alguma coisa que é necessário para ter um estúdio. Foi muito bom, mas a maior parte da minha carreira foi de forma autônoma mesmo. A gente ouve falar, né, isso é muito falado, que cada tatuador tem o seu estilo. Você acha que isso é verdade ou você tem todos? Ou qual seria o seu estilo?
Sim. É, eu não tenho um estilo fixo. Pronto. Eu gosto de... Como eu sou uma pessoa muito curioso, eu estudei e me aprofundei em vários estilos. Tá? Então, alguns eu sou melhor, alguns eu preciso melhorar ainda, mas eu não sou especialista em um. Mas tem uma boa técnica em alguns específicos. Por exemplo, o estilo de aquarela é um estilo que eu tenho um gosto muito pessoal, eu gosto muito dessa técnica. Para quem está em casa e não é tão conhecedor, o que seria um estilo aquarela? Aquarela vem de cores. É uma tatuagem Colorida. mas uma cor mais solta, abstrata, como se fosse... o aquarela vem do watercolor, é como se fosse uma tatuagem com cor, mas uma cor mais espalhada, como se fosse pingos de tinta, pingos de água. É uma mistura de cor, é uma tatuagem bem colorida, mas mais dispersas, assim, sabe? Seria basicamente isso. Entendi. E dentro já está na tatuagem há quantos anos? São 13 anos na tatuagem e 12 na fotografia. Na fotografia. Sim. Dentro dessa caminhada toda, dessa carreira como tatuador, já teve algum trabalho que você não animou fazer, ou teve medo de fazer, ou não quis fazer? Sim, tem alguns trabalhos que eu já recusei fazer, mas, por exemplo, quando a pessoa escolhe um tipo de arte que eu acho que não vai ficar bom, ou a pessoa vai se arrepender, eu tendo a não atender, assim, eu não gosto. Não Como gosto de tatuador, atender. você entende que é a sua assinatura que vai ficar na pele dela? Sim, sim. E geralmente, assim, esses casos, eu não chego a falar diretamente para a pessoa. Não, essa arte não tá legal, tá feia. Tem não, outras maneiras de falar, né? Que não é uma boa ideia. Não eu gosto de falar assim, olha, a sua ideia, eu entendi a sua ideia, que você gostou, mas eu acredito que tem algumas artes, eu quero te mostrar umas outras opções para você, dentro da sua ideia, que eu acredito que vai ficar melhor para você. Então, eu apresento outras opções para ela e deixo ela escolher essa outra opção. Então, sempre acaba que eu consigo fazer a pessoa escolher uma outra opção. E, assim, com o objetivo dela se escapar de uma arte que eu acho que ela vai se arrepender futuramente. Que não ia ficar legal. Então, eu consigo fazer ela mudar de ideia, mas sem falar que a ideia dela é ruim, por exemplo. Em relação ainda à tatuagem, você também coloca piercing? Sim. Qual o termo que a gente usa para o profissional? Body piercing. Tá? E assim, eu coloco piercing, não é minha área, não são todas as aplicações que eu faço. Eu fiz um curso mais básico, aplico algumas, mas não é minha especialização. Como eu disse, eu aprendi mais como curiosidade mesmo, para saber fazer, mas não é minha especialidade. Então, geralmente, quando aparece para mim algumas aplicações mais complexas, eu costumo indicar para outras pessoas. Eu não pego trabalho que eu não tenha certeza que eu vou fazer bem. Então, não só na área do piercing, mas na área da tatuagem também. Se é uma arte, uma técnica que eu não domino, eu indico para outra pessoa. Então, assim, é uma filosofia minha de trabalho. Só vou pegar algo que eu tenho certeza que eu vou entregar algo de qualidade. Senão, encaminho para alguém. Entendi. A gente acompanha e tem acompanhado, né? Antigamente, as pessoas que faziam tatuagem, que tinham a pele tatuada, eram muito marcadas pelo preconceito, né? Às vezes, até para conseguir um trabalho, a pessoa era vista com a visão, com a leitura marginalizada mesmo. Você já está nessa área há 13 anos. Você acha que mudou? Que ainda tem muito preconceito com as pessoas que têm a pele tatuada, principalmente quem tem muita tatuagem? Olha, está mudando, mas eu acredito que ainda tem preconceito. Eu falo, assim, por mim. Eu fui muito alvo de preconceito, de julgamento. Só te dar um exemplo. Eu sou fotógrafo, né? E a área que eu trabalhei por mais tempo, que é a área que eu mais me identifico, é a área infantil. Eu vejo no seu Instagram, você fotografa muita criança, né? Sim, Fica lindo. sim. Cobertura de aniversário. Sim. Então, eu gosto muito de criança. Eu dou muito bem para fotografar criança. E os pais, vários pais já chegaram para mim e falaram, olha,
quando eu olhei para você, vi você todo tatuado, cara fechada, sério, eu achei que ia ser totalmente diferente. Mas, assim, eles ficam surpreendidos da forma como que eu sou brincalhão. Assim, uma pessoa toda tatuada. Então, pelo julgamento, eu acho que a pessoa é séria, que cara fechada, sei lá, qualquer outra coisa. Mas quando chega a conhecer, vê que é totalmente diferente. Sou o maior bobalhão. Para tirar foto de criança, eu viro uma criança. Eu deito no chão, brinco, finjo de animal, sei lá, de super-herói, brinco de lutinha, sabe? Então, Se dedica assim, mesmo. totalmente fora o estereótipo. Então, as pessoas, felizmente, ainda têm, né, essa coisa de construir uma imagem de uma pessoa pela aparência. E acontece comigo até hoje, não só na área da fotografia, mas pessoalmente também. Muita gente tem essa percepção que eu sou um tipo de pessoa e chega na hora é outra. Então, realmente tem isso. Lógico, o preconceito está caindo por terra cada vez mais, as pessoas estão conseguindo enxergar a essência, mas ainda tem. Vamos admitir que acabou, mas ainda tem um preconceito, sim. Ainda falando de estilo próprio, tem muita fotógrafo que parece que eles se amarram em um estilo, por exemplo, newborn, né? Tem fotógrafo que só faz newborn. Outros já querem cobrir eventos, já não gostam de fazer um ensaio. Você, dentro da tatuagem, porque dentro da fotografia, desculpa, você também acredita que você também não tem um estilo próprio? Olha, da fotografia, existem alguns estilos que eu já passei por todos, tá? E me identifico com alguns, e outros não tanto. Por exemplo, dentro da fotografia, o estilo de newborn é um estilo que eu não trabalho mais, já trabalhei. Para quem não sabe, é a gestante, né? A newborn é para o recém-nascido. O recém-nascido, Isso, desculpa. recém-nascido. São fotos que fazem de até 15 dias. É isso que eu 15 ia dias de fazer. Eu tenho uma nascimento. pergunta para quem está nos assistindo, talvez também tenha a mesma dúvida que eu tinha. O newborn, pelo que um fotógrafo me explicou uma vez, tem que ter até o dia do recém-nascido, porque senão não consegue pegar o olhinho fechado, ele mais quietinho, né? Então, imagino que é uma dedicação também, deve ser algo muito complicado, né? É assim, de 10, 15 dias, eu acredito que até 20 dias depois do nascimento. Então, assim, os primeiros momentos da vida da criança, ela tem que estar nessa idade para estar no sono mais profundo, porque as fotos são todas elas dormindo. Uhum. Então, assim, trabalhei por essa área, é muito complexo, é um ensaio que demora muito, porque é a criança que manda no tempo. Então, você tem que fazer ela dormindo, mas ela sempre acorda, aí tem que parar, a mãe tem que Amamentar às vezes, né? esperar dormir. Além de ter que ter um cuidado muito grande, você tem que ter uma leveza no toque, porque é uma criança, né, de 20 dias, muito frágil, muito delicado. Então, assim, eu já tinha essa experiência porque eu trabalhei também na área de saúde com recém-nascido. Eu era coletor de sangue, Uhum. então colhia sangue de recém-nascido. Então, eu já tinha essa habilidade. Então, esse não foi a questão, mas é mais pelo tempo, a dedicação. Era um ensaio que demorava até 6 horas, sabe? Então, a criança, ela mija, faz cocô, aí tem que trocar todo o cenário, trocar toda aquela forro né, do estúdio. Então, às vezes, então, se era fosse muito analisar cansativo. de forma mais até matemática, às vezes você não é que perdia, mas tinha que se dedicar um dia inteiro para um ensaio. Sim, era muito cansativo. Então, assim, era legal, mas eu decidi não fazer mais. Porque Aí eu hoje não preferi, faz. não faço. Aí eu indico uma pessoa. Uhum. Tem uma pessoa super competente, ela até trabalha comigo na equipe, alguns eventos. Então, todos do newborn, eu dedico para ela, porque ela é especializada no newborn. Uhum. Tá? Então, assim, na fotografia, a minha área que eu atuo mais é criança, toda a parte da criança, ensaio, fotografia, festa de criança, debutante, casamento e eventos, né, de Em geral. família, eventos de empresa, ensaios também sensuais, ensaios pessoais de moda.
Até de pet, que eu também gosto muito de fazer, que é um mercado que está cada vez crescendo É mais. isso que eu ia perguntar. Eu te acompanho no Instagram. Tem crescido muito essa coisa de ensaio de pet, né? As pessoas, elas, né, têm esse carinho mesmo com o animal e tem ele como um filho mesmo. Isso é louvável. E tem crescido muito isso. Para você também, você percebe esse mercado abrangendo cada vez mais, crescendo? Sim, o mercado do pet ele é muito amplo. Não só na parte de fotografia, né? Mas como também tem um amigo que é da área da funerária, já tem o mercado de plano funerário para Para pet, pet. funeral para pet. Então, assim, cada vez mais o pet está ganhando mercado para todas as áreas. E a fotografia é uma delas. Então, assim, tem mercado, né? Todo mundo tem seu pet. É um amor como se fosse de família. E muitos fazem questão, sim, de ter um ensaio fotográfico, assim, porque E proporcionar tudo que proporcionaria um filho, um familiar mesmo, sim, né? eternizar, né, o amor que tem pelo pet, isso é incrível. Com certeza. Ô, Jonathan, e aí? Quem que venceria essa parada se você tivesse que escolher a fotografia ou a tatu? Nossa, Ou você não olha, consegue nem imaginar isso? olha, os dois foram muito importantes, ainda é importante na minha vida. Eu acho que são trabalhos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Eu acho que elas funcionam para mim como uma balança, sabe? Uma hora eu estou trabalhando com fotografia, uma hora com tatuagem. Uma hora fotografia eu estou sentado em pé, estou correndo, E por tô outro lado, brincando. você é uma peça fundamental nas duas áreas, porque uma Sim, pessoa ela vai eternizar, né? A sim, tatuagem ela eterniza na pele da pessoa, sim. Tem acredito essa eu. mesma E objetivo. talvez a fotografia, talvez não, certamente a fotografia tem o mesmo objetivo, né? Sim, exatamente. Ambos vão eternizar um momento, né? É isso. E eu acredito que esse equilíbrio, para mim, é muito gostoso. Porque, eu estava falando, uma hora eu estou correndo, atrás de criança, fotografando, brincando, pulando, deitando no chão, enrolando. Outra hora eu estou sentado, com foco, com atenção, fazendo uma tatuagem. Já é um momento mais tranquilo, mais calmo, mais concentração, mais eu me concentrando na minha técnica, na minha momento criativo. Então é mais tranquilo. Fotografia é mais correria. Então acho que esse pico de uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô aqui, Você eu acho gosta legal. Eu disso? gosto disso. Eu gosto. Eu acho que é Não importante nasceu para para viver mim. uma vida rotineira, Não, nada, literalmente. não. Os seus estúdios hoje são qual o endereço? Aproveita e fala pra gente o que tem no seu estúdio, o que você oferece. Tá. Atualmente eu tenho um estúdio em Betim, que fica na rua Pernambuco, 341, bairro Nossa Senhora das Graças, Betim. Lá é um estúdio de rua, são 2 andares. O primeiro andar são 2 salas de procedimentos. Atualmente tem uma profissional lá que trabalha, a Ana Walker. Ela trabalha no primeiro andar, tatuagem também. Uhum. E uma outra sala que atualmente ela está disponível para locação. No segundo andar tem um estúdio de fotografia, uma sala de tatuagem que é a minha sala e uma outra sala para procedimentos estéticos, no caso da massagem também. Eu Nós vamos ofereço. falar sobre isso daqui a pouco. Isso. E o segundo endereço na rua Tomé de Souza, 503, na Savassi. Então, um em Belo Horizonte na Savassi e outro em Betim. Isso. Você está bem em Betim mesmo ou naquela divisa de Contagem com Betim? É mais Betim. próximo ao centro de Betim, próximo ao Shopping Monte Carmo. Ah, entendi. E na Savassi, desculpa, eu te cortei, na Isso. Savassi, Na Savassi é próximo ao Pátio Savassi. Pátio Savassi. É. E o que oferece no estúdio da Savassi, que você oferece? Sim, no estúdio da Savassi, lá tem um estúdio de tatuagem, eu atendo meus clientes de tatuagem e também a parte da estética, que é massagem. Na parte da estética, você atende só massagem. Sim. Eu separei aqui para a gente falar um pouco, para você contar para a gente como que é essas massagens, quem que é esse público, quais métodos você utiliza. Explica melhor para a gente. Como que, aliás, explica primeiramente como que surgiu essa coisa de você querer ser massageador, se apaixonar por isso também. Que tudo que Sei. você faz dá para perceber que é com paixão, né? Você é muito dedicado, criativo. Sim. Então, mais uma vez, quando eu acho assim, tem momentos na minha vida que eu já estou fazendo há muito tempo a mesma coisa. Isso aconteceu com fotografia, e eu fui pro lado da tatuagem.
Mas tive outros momentos de outros negócios também, mas assim, as que ficaram, né? A fotografia e a tatuagem. A massagem foi a mesma coisa. Um certo dia, eu tive a oportunidade de fazer uma massagem numa pessoa. Sem curso, sem nada. Sem Apenas curso, por nada. hobby. Exatamente. Tive essa oportunidade, aceitei e fiz a massagem. E aí, eu lembrei que a massagem, eu sempre fui ligado muito à massagem, mas nunca pensei isso de forma profissional. Sempre fui aquela pessoa que massageava as pessoas, era muito, muito bem elogiado. Eu gostava de fazer a massagem, né? Meus parceiros, por exemplo. E quando eu tive essa oportunidade, acho que veio uma chave assim, por que não? Por que não eu posso me profissionalizar e ter mais uma renda? Eu sou muito curioso, gosto de aprender. Eu falei, agora eu quero aprender isso, vou focar nisso. E comecei a fazer o curso. Mas você acha que nesse primeiro momento a necessidade foi mais de hobby mesmo, de querer fazer, ou por ser mais uma oportunidade financeira? Olha, eu acho que foram as dois. duas coisas. As duas coisas. Eu não gosto de trabalhar com algo que eu não gosto. Primeiro eu tenho que ter uma paixão. A fotografia foi assim. Independente do dinheiro, né? A fotografia foi assim, tatuagem foi assim e a massagem foi assim. Primeiro foi curiosidade, né? Era algo que eu tinha, algo que eu gostava, algo que estava em mim, e eu fui pela curiosidade, de conhecimento, aquela fome. Eu tenho muita fome de aprender as coisas. E eu coloco na minha cabeça, não pode ser hoje, mas um dia e eu tenho coisas outros projetos para frente ainda. Você gosta de trabalhar com metas, desculpa? Metas, sim, gosto. Então, assim, a massagem foi isso. Juntei uma paixão e pensei, por que não transformar isso em uma renda? E aí, fiz o curso e comecei a atender também. E foi crescendo da mesma forma com a fotografia, com a tatuagem. Que foi tendo aquele retorno positivo, eu falo, nossa, então tá legal, então eu tô fazendo certo. E fui aprimorando mais ainda. Então, a massagem começou assim também. E você atende esse mesmo público da massagem em ambos os estúdios, ou só em BH ou em Betim? Sim, ambos, mas salas diferentes. Ah, tá? sim. São os mesmos endereços, mas com as salas próprias para massagem. Entendi. O seu público, em sua grande maioria, é do sexo masculino, feminino, é mesclado? Sim, O meu público hoje, a maior massagem. parte é masculina. Eu trabalho com a massagem sensual e erótica. E o meu público inicialmente foi homens. Espera só um minutinho. Inicialmente foram homens, né? Mas eu estou começando a diversificar e atender mulheres também. Então, isso. Por que você acha que uma pessoa procura uma massagem sensual, por exemplo? Tá relaxante, anti-estresse, a gente, né, já fica bem claro que a pessoa quer dar uma relaxada no corpo e tudo. Você acha que a sensual tem o mesmo objetivo? Olha, tem um sensual, por exemplo, vou falar tântrica. A massagem tântrica, ela é uma massagem de autoconhecimento. Então, muitas pessoas com algumas questões, alguns bloqueios no corpo, ela procura a massagem tântrica para ela conseguir desbloquear, por exemplo, alguns traumas, alguns bloqueios sexuais. Outras vão para conhecer o próprio corpo. Porque a massagem tântrica, a gente trabalha nos estímulos do corpo. Eu vou utilizando a minha mão, por exemplo, e outras ferramentas para estimular e provocar sensações no corpo. E a pessoa tem a oportunidade, isso acontece real, da pessoa descobrir que ela sente prazer numa parte do corpo, ela sente arrepio numa outra, ela se excita um toque diferente. E a sensação e o grande objetivo é esse. A pessoa tem a oportunidade de ser tocado de uma forma diferente, de uma dedicação diferente do que ela nunca foi tocada. Porque em relacionamentos, nem sempre ela tem essa oportunidade. Por mais que ela namora, que ela fique com uma pessoa, a pessoa não tem essa dedicação de explorar cada centímetro do corpo. Então, tem essa massagem que é para autoconhecimento, e a tântrica é ótima, porque a gente vai trabalhar todo o seu corpo assim, de uma forma tranquila, sem pressa.
ir provocando, fazendo estímulos corretos para você se autoconhecer, ter a oportunidade de conhecer seu corpo de uma forma totalmente diferente, totalmente nova. Então, isso é muito legal. Porém, tem outras massagens que têm esse objetivo também, mas é com outra pegada, com outro movimento. Por exemplo, a massagem Nuru. Particularmente, ela é a melhor, assim, que eu acredito que eu faço. De benefício para o cliente, A paciente. minha melhor massagem, a que eu faço melhor, vamos falar assim, a mais elogiada, é a massagem Nuru, porque eu criei uma técnica própria da massagem Nuru. A massagem Nuru é uma massagem japonesa, que Nuru significa escorregadio. É uma massagem onde que eu utilizo meu corpo através de óleo, ou tem a alga marinha própria para massagem Nuru, mas eu utilizo o óleo, que para mim, a minha técnica com óleo, o que acontece? Eu utilizo o meu corpo embebecido de óleo e o cliente também, ambos nus. E a massagem, ela é feita corpo a corpo, através de óleos. Essa massagem, além de ter essa mesma experiência de ser autodescoberta do próprio corpo, ela é muito relaxante, porque, imagina, o meu corpo todo em cima da pessoa, o peso do meu corpo sobre a pessoa. Então, eu não utilizo mais só as mãos como relaxante. Eu vou utilizar o meu cotovelo, vou utilizar o meu joelho, minha canela, minha coxa, o meu tórax. E eu utilizo de uma forma, uma precisão, uma força e uma velocidade lenta. E aí a pessoa vai sentir uma massagem, porque assim, na relaxante ela sente só a pressão da mão. A massagem Nuru, ela vai sentir em todo o corpo, em várias partes do corpo, ao mesmo tempo, de uma forma bem lenta e bem sensual. É uma massagem que envolve o relaxamento profundo, várias sensações de autoconhecimento. Você falou de desbloqueio, de autoconhecimento e até de desconstrução. Você acha que você também é beneficiado ao realizar a massagem? Sim, com certeza. Com certeza. Eu sou praticante. Eu pratico a massagem. De tempos em tempos eu pratico a massagem. E ela foi muito importante para mim, com certeza. Desbloqueei muitas coisas. Trabalho muitas questões assim, próprias mesmo, de traumas infantis que eu tive relacionado a isso. E ela, cada vez mais, ela me ajuda a me libertar desses traumas, dessas dores. E você acha que ainda existe muitos estigmas e muito olhar preconceituoso sobre o massagista, sobre o profissional de massagem, seja ele homem ou mulher? Você acha que você acha que esse tipo de profissional ainda é visto com preconceito? Sim, sim. Sim, porque a massagem erótica está ligada muito ao sexo. As pessoas acham que a massagem está ligada ao sexo. Mas porque eu acho que tem muitos profissionais que realmente trabalham com sexo, ele utiliza a massagem como uma maquiagem do que realmente faz, né? Não, eu acredito mais como um marketing de atrair as pessoas. Tá. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que quer contratar um garoto de programa, por exemplo, eu acho que é muito mais atrativo antes de fio sexo, ter uma massagem, por exemplo. Quebra aquele primeiro gelo, não fica tão superficial. Então, eu acho que para isso é ótimo, entendeu? O garoto de programa oferecer uma massagem antes, sabe? Aquela tensão, aquele nervosismo, a massagem ela quebra. E aí você vai para o sexo, é muito melhor. Então, tem muita gente que trabalha com sexo, que oferece a massagem. E acaba que esse tipo de profissional, as pessoas que vão contratar massagem, às vezes não sabe que é garoto de programa, por exemplo. E aí faz a massagem e logo em seguida vem o sexo. E não é todo mundo que quer sexo, né? Muita gente quer ir pelos benefícios. E até isso também não é regra, né? Não é regra. As pessoas querem ir pelo benefício da massagem, não pelo sexo. Tem muita gente que quer pela massagem. Só que se, infelizmente, ela procurar um profissional e ela não tiver esse conhecimento que o profissional que trabalha com sexo,
ela vai ser, vamos dizer assim, vai receber algo que ela não estava buscando. Eu falo isso porque eu já tive essa experiência. Eu fui procurar um massagista tântrico para que eu queria trabalhar algumas questões minhas, questões de traumas, de dores. Meu objetivo era a massagem. Só que depois da massagem, o profissional me atacou assim, sexualmente Foi invasivo, mesmo, né? foi invasivo. Eu não gostei, foi traumatizante, foi horrível, entendeu? Porque não era o que eu buscava naquele momento. Então, é uma coisa muito importante quando você vai buscar um profissional, é você saber onde você está indo, para você ter certeza o que você quer. Se você quer o sexo, então tenha certeza que a pessoa vai te oferecer isso, se ela trabalha com isso, ou se ela vai realmente trabalhar de forma profissional, técnica, do objetivo da massagem, entendeu? Então, eu acho que tem que ter Filtrar, né? tem que ter uma conversa antes, ser bem claro. É isso que eu ia te perguntar agora. E qual dica de você, como profissional, né, da massagem, daria para quem está nos assistindo? Você acha que a pessoa tem que ser bem direta para não haver problemas e tudo, apesar que não deveria nem precisar ser direta, porque ela está procurando uma massagem, né? Sim. Eu acho que é o profissional que tem que deixar as informações claras para o cliente. Não ficar em entrelinhas, né? Entre linhas, né? Então, eu tenho um atendimento automatizado. As pessoas, quando ela me procura, ela tem todas as informações. E entre essas informações está aqui eu não trabalho com sexo. A minha massagem é mais na técnica, na massagem, né, propriamente dito. Então, eu deixo muito claro, justamente para tirar aquela expectativa, para já filtrar. Se a pessoa está buscando realmente sexo, ela vê ali que não é. Eu falo assim na minha massagem: olha, aqui eu não trabalho com sexo. Se é esse o seu objetivo, eu indico você procurar outra pessoa. Então, já está lá, entendeu? A pessoa ela não vai chegar em mim sem ter essa informação. Mas sempre foi assim, não, tá? Antes eu não tinha essa informação. E aí eu tinha essas pessoas que já chegavam achando que ia ter. Eu falei assim, não, mas não é assim. E aí eu coloquei essa informação. Então, eu acho que como massagista, como profissional, a pessoa que tem que deixar claro, não é o cliente que tem que ter isso, sabe? E você já foi coagido sexualmente por algum cliente? Já teve um cliente, sim, que durante a massagem queria algo mais. Eu falava, não trabalho com isso. E aí ele, não, mas eu quero. E aí eu apelei, né? Aí eu me alterei, falei, olha, então a gente vai parar por aqui, não vou te atender mais. E falei com ele, não vou te atender nem hoje, nem outras vezes. Para mim, acabou aqui. E aí acabou que depois ele se viu que ele estava errado e pediu desculpa. E aí... A gente acaba relevando, né? Pedi desculpa e depois eu até demorei a aceitar ele de novo. Mas aceitou. Eu falei, então agora você sabe como é, né? Então vamos ao respeito. Aí eu vou até onde você deixa e você vem até onde eu deixo. Né? É claro. Tem que ser assim, senão... Não dá, né? Me conta uma coisa, eu fiz um para-casa sobre você e você tem uma conta no OnlyFans, certo? Certo. Conta um pouco pra gente sobre isso. E primeiro, falando em casa, tem muita gente talvez não sabe o que é o OnlyFans. Vamos lá. Tá. OnlyFans é uma plataforma que foi criada lá, eu acredito que lá nos Estados Unidos, que primeiramente o objetivo principal foi ter uma plataforma fechada para você compartilhar com seus fãs coisas íntimas. Não necessariamente íntimas, exclusivas. Vamos dizer assim. Tá? Então, assim, por exemplo, você, como jornalista, você poderia criar um curso e colocar lá. E as pessoas que assinassem tivessem acesso a esse curso. E ainda é assim, o OnlyFans ele não é só para pornografia, interessantíssimo, essas coisas. Interessantíssimo. Não é. Ele foi popularmente conhecido, ele teve um grande boom, foi durante a pandemia, que foi voltando para essa área sexualmente. Mais sensual. Sexual, nudes. Então, teve esse boom na pandemia. E aí ele foi conhecido... Hoje maneira. ele é conhecido como isso, né? Para trabalhos mais íntimos sexualmente, né? Então, assim, o OnlyFans é isso. Eu criei o OnlyFans, mas foi na pegada mais erótica. Como foi? Eu, desde de adolescente, eu sempre fui muito ligado à pornografia. Eu sempre tive vontade de ser ator pornô.
vamos lá, desde meus 15 anos, eu sempre tinha isso na minha mente. Só que jamais tive coragem. Aham. Jamais tive coragem. Né? Tinha muitas coisas para me desconstruir da minha personalidade, da minha vida, das minhas crenças. Mas era uma coisa que estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar essa ideia melhor tem uns 3, 4 anos. Né? A gente vai amadurecendo, vai ficando mais à vontade, preocupa menos com a opinião do outro, vai ficando mais confiante de si. E aí foi passando esse processo. E aí comecei a criar um tweet com uma coisa mais sensual. E, por fim, depois de ouvir alguns relatos, uma vez me falaram assim, por que você não abre o OnlyFans? Depois que eu abri o trabalho de massagem, por que você não abre o OnlyFans? Eu conheço uma pessoa... O OnlyFans foi depois que você já estava no segmento da massagem. Sim. Porque acho que uma coisa juntou a outra. Eu estava na massagem, estava com esse pensamento de ter algo mais nessa parte mais erótica. E aí uma pessoa falou assim, ó, tem uma pessoa que está ganhando muito dinheiro, que ele filma as massagens e vende elas dentro do OnlyFans. É o que a gente chama de conteúdo, né? De conteúdo. Então, assim, já era uma coisa que eu estava fazendo. Tá, ok, mas eu já atendo meus clientes de massagem. Se eu começar a filmar e colocar... Você fala filmar as massagens. Filmar as massagens. Né? Mas eu não podia filmar meus clientes. Né? Eu não filmo cliente, não filmo nenhum cliente. Todas as filmagens são de pessoas combinadas, de atores, tem contrato, tem tudo bonitinho. Uhum. Então, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Não, eu quero, né? Como eu vou fazer isso? Só que tinha muitas barreiras, né? Tinha minha família, tinha namorado. Então, como eu vou colocar meu corpo, né? Essa nudez, colocar na internet, se cair na mão da minha família, meu namorado não vai deixar, não vai gostar, vai se sentir desrespeitado. Então, tinha tudo isso que pesava. Mas as coisas foram acontecendo e aí eu tive um desentendimento, terminei meu relacionamento que eu estava. Eu falei, ok, agora essa é a deixa. Agora é a hora. Deixa eu ser livre, né? Agora essa deixa. E aí, eu sempre tive um papo muito aberto com minha família. Minha mãe, né? Eu não sou de esconder as coisas, eu odeio esconder sobre a minha vida. Acho que é uma perda de energia você ter que criar um personagem, uma história para tentar cobrir uma coisa. Então, desde o início, eu já fui muito franco com minha família. Quando eu abri o OnlyFans, eu já fui falando com minha família, abri o OnlyFans. Você não começa a vazar os nudes, não vai tentar mais, né? Eu fui jogando. E aí, as pessoas que estavam de relacionamento, aí eu falei com ela, agora eu vou abrir, vou colocar meu plano, o que eu estava querendo, né? Vou colocar no papel, vou fazer acontecer agora. E aí, ficou meio relutante, mas falei, vai, faz. Tá a fim de fazer, faz. E é isso. Aí eu até perguntei, e aí, como vai ser a nossa relação depois disso? Aí ele falou, não sei. Você reatou com seu antigo companheiro, que na época... Antes de reatar. Ah, tá. Antes de reatar, mas a gente ainda tinha esse tipo de conversa, né? Eu ainda informava ele, tô fazendo isso. E aí ele falou assim, não sei como vai ser. Pode ser que não, mas pode ser que eu não quero. Não, né? Falei, ok, vou arriscar. Porque, sabe, eu acho que foi uma coisa na minha cabeça, você tá querendo fazer isso já há muito tempo, que se você não fizer agora, não vai fazer nunca. Ficar esperando a aprovação de todo mundo, você não vai conseguir fazer as coisas. Então, fiz. Os seus amigos ou familiares próximos, né? Eles acompanham, eles reagem bem a isso? Como que você percebeu algum certo tipo de distanciamento, preconceito, algo nesse sentido? Não, nenhum distanciamento, de nenhum preconceito. Nem do familiar? Nada. Graças a Deus. Isso é ótimo, né? É, ótimo. E se for para a pessoa te encontrar no OnlyFans, aproveita e vende seu jabá. Aliás, não só OnlyFans, aproveita e já deixa suas redes sociais para as pessoas poderem te seguir. Certo. Da tatu. Vamos lá, tatuagem. Gente, tatuagem. O Instagram é @Tauro com um R, 2 O. @Tauro com um R, 2 O. Tatu com 2 T e 2 O.
Tatu com 2T e com 2O. Depois a gente vai deixar aí na descrição também. Isso. Fotografia. Fotografia é Dionísio com S, fotografia. Dionísio Fotografia. Dionísio Fotografia. E o estúdio de massagem chama Spa... Isso. Los Hombres. Los Hombres, né? Spa masculino, Los Hombres. Isso. E também as redes sociais do Spa de massagem, você criou uma só para eles também? Sim, a massagem está... Los Hombres Estúdio Spa. Ah, tá. Los Hombres Estúdio Spa. Ô, Jonathan, algum dos seus seguidores enviaram algumas perguntas para a gente? Não vai dar para a gente ler todas, mas a gente vai tentar aqui dar uma pincelada. Deixa eu só falar o do OnlyFans, que faltou. Desculpa. Do OnlyFans, do Instagram e do Twitter, que é a mesma coisa, o Instagram mais íntimo, vamos dizer assim. Twitter, Instagram e OnlyFans É a mesma... Privacy, tudo é o mesmo. Que é John Tatu com 2T e 1O. 2T e 1O. Maço. Maço. John Tatu Maço. De massoterapeuta. Isso. Né? Então tá bom, fica aí registrado, viu, gente? Quem quiser acessar, né, Jonathan? Sim. Vamos ver aqui algumas perguntas. O Tiago STS pergunta para você assim: como consegue organizar seu dia a dia fazendo as tatus e massagens? Certo. Olha, no começo, quando eu não tinha pessoas para me ajudar, era uma loucura. Eu trabalhava 20 horas por dia, no mínimo. Uhum. Então, assim, nem sei como te explicar. Só sei que eu trabalhava muito, assim, muito. Acordava às 6 da manhã e até 11 horas da noite. Então, assim, fazia acontecer. Hoje eu já tenho pessoas que me ajudam. Você tem uma equipe, né? Sim, uma equipe que está em construção, que está aumentando aos poucos. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda no WhatsApp, que ela vai responder, vai atender, vai dar orçamento, vai fechar contrato, mexe também no meu Instagram, responde as mensagens do Instagram, responde para mim essa parte de gerenciar as avaliações no Google, enfim, tudo. A Nilmara, hoje a Nilmara, ela me ajuda muito nisso. Então, assim, já começou a me dar uma folguinha. Uhum. Tem o Sérgio, que ele já trabalha mais na área do Twitter. Ele é responsável por responder mensagem, fazer as divulgações. Então, ele me ajuda muito nessa parte. E o Luciano, que trabalha na área de edição de vídeo. Ele me ajuda nas edições de vídeo, com legenda, botar legenda, tradução, título, que também é uma parte muito burocrática, que é uma parte demorada de fazer. É chatinho mesmo. Estou em processo de contratar uma pessoa agora na área do design para fazer anúncio, post, enfim. Então, assim, estou em construção. Realmente não dá para fazer tudo. Lógico que, né, quando eu fazia só a fotografia, era uma coisa, né? Fotografia, tatuagem, OnlyFans, massagem. Dá para perceber que eu te sigo nas suas redes, dá para encontrar muita prévia também, né? Sim. E, digamos, ali um pedacinho do que a pessoa vai encontrar no Only, no seu Twitter, Sim, né? Sim. O Twitter, ele é a apresentação, os trailers dos entendi. vídeos, tá? Ele funciona como... É realmente isso, um trailer. É a captação dos clientes para ir para a famosa OnlyFans. palhinha, né? Exatamente. Entendi. O Agley Guimarães, ele pergunta o seguinte: qual a tatu mais inusitada que você já fez? Se você lembra, né? Mais inusitada... Eu acho que foi uma no pênis. Uhum. Que inclusive, esse vídeo tá lá no OnlyFans. Foi um rapaz que fez uma tatuagem no pênis mesmo, assim. Um símbolo meio indiano, assim, tipo de uma flor de lótus, assim. Ele fez bem, assim, próximo ao saco escrotal, assim. Uma tatuagem pequenininha. Mas eu acho que foi a mais inusitada, porque foi num lugar assim, muito específico, né? Eu acho que foi o único que fez. Que eu me lembro, acho que foi o único que fez nessa região. Agora, aquela pergunta que não quer calar, né? Que a maioria das pessoas perguntam. Como tatuador, sua experiência é muito vasta, né? Qual a parte do corpo que mais dói fazer uma tatuagem? E qual que você acha que menos dói? Ou se isso não existe?
Ó, de forma geral, vamos dizer assim, que a média do ser humano, as regiões que mais dói, por exemplo, é costela, regiões com as peles Onde muito tem mais fininha, osso? é a pele fina e osso. Então, assim, costela, dedos de Mão. mão, pé, mão, que as peles mais fininhas, assim. Região que tem mais carne, músculo, por exemplo, aqui, ombro, aqui, tipo, antebraço, sei lá, panturrilha, coxa. Geralmente é as que são mais ok para sentir dor. Sim, é de forma geral, tá? A média, se é a média de tudo, mas não tem como falar isso de forma 100%, porque isso tem a ver muito com o corpo da pessoa. Assim, tem gente que não sente dor Tem uma na tolerância mão. maior à dor do que outra, né? Exatamente. Tem gente que faz a costela, isso eu de experiência. Tem gente que faz a costela e morre, é a pior experiência. De Tem tanta gente que dor. faz a costela e fala que não sente dor. Entendeu? Então é muito assim, relativo, É né? relativo. Não tem como falar assim, exatamente qual lugar que a pessoa vai sentir mais dor ou não. A pessoa tem que se arriscar aí. Pode ser que dói muito, pode ser que não, entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar algo. Você já quis desistir ou já teve medo de ser empreendedor? Porque o empreendedorismo ele causa medo, né, nas pessoas. Eu acho que é algo incerto, apesar que quando a gente fica na zona de conforto, nada acontece. Então, empreendedorismo, você é um empreendedor nato, eu te acompanho, eu vejo que muita coisa você mesmo faz, né? Edição de vídeo e tudo. Fico vendo uns vídeos seus, você explicando passo a passo de como que é cada tatuagem, cobertura de uma tatuagem sobre outra, é muito interessante. Então, eu te acho realmente um empreendedor nato. O empreendedorismo te causa medo? Falo de Olha, sustentabilidade. Porque se você trabalha numa empresa convencional hoje, talvez você nunca vai fazer nada de extraordinário, mas você sabe que, como se diz, todo quinto dia útil está ali. E no empreendedorismo, onde tudo é incerto, e manter funcionário, pagar aluguel, imagino que não seja fácil, né? Essas sim. questões. Olha, isso sempre foi um grande desafio, porque assim, você não tem certeza de nada. Uhum. Você vive em constante risco. Lógico que o objetivo de todo empreendedor é construir algo sólido, algo que vai se manter sempre, mas não é algo que sempre acontece. É um jogo de incertezas. Todo mês você tem que trabalhar para você conseguir o seu dinheiro. Se você não trabalhar, você não tem. Mas eu acho que Você acha que, de certa forma, te motiva? eu acho que essa coisa de me forçar, de me pressionar a fazer as coisas, eu acho que isso é uma necessidade muito minha, sabe? Da minha personalidade, assim. Eu acho que o empreendedor ele tem que gostar de ser desafiado. E eu gosto muito de ser desafiado. Então, acho que para mim, ser empreendedor é todo mês eu me desafiar a conseguir a renda para me sobreviver, pagar as contas e crescer. Então, assim, eu acho que tem que gostar de ser desafiado, sabe? Entendi. O Rafa Campos pergunta assim: tendo diversas profissões, é complicado administrar o tempo para ser bom em todas? Eu pergunto se é complicado Sim. administrar o tempo. Sim, é complicado. Mas eu acredito que, no meu caso, não foi tudo de uma vez. Eu tive meu tempo de dedicação total na fotografia. Inclusive, eu sou formado, eu tenho uma pós-graduação em fotografia. Então, me dediquei muito nessa área. E aí, chegou o momento e falei assim, agora eu quero outro. E é assim que minha cabeça é assim. Já me dediquei, acho que já aprendi. Né? Tudo não existe isso, não aprendi tudo. Tem muita coisa a aprender, óbvio. Mas chegou um momento que eu falei assim, agora eu quero, meu cérebro precisa de mais estímulo, algo mais desafiador. E eu fui para tatuagem. Eu fiz curso de tatuagem, fiz especialização, fiz workshop, fiz isso. E aí eu falei, aí eu acho que já chegou no momento, eu falei assim, ok, já tô legal, vou para massagem. E é a mesma coisa, curso, workshop, isso ok. Então, é isso, eu acho que foi aos poucos, a construção foi aos poucos, e até hoje eu faço cursos. Todo ano eu estou fazendo um curso de reciclagem da fotografia, É isso que eu ia te perguntar. A maioria das profissões, eu acho que todas elas, a gente tem que passar por uma reciclagem. Claro. Entre a massagem, a fotografia e a tatuagem, qual que você acha que te cobra mais isso, essa reciclagem?
essa atualização, talvez, né? Porque sempre tudo mudando o tempo inteiro. Sim. Tatuagem, a gente vê que existem épocas que aquela tá muito forte, a época das carpas, né? Todo mundo fazia carpa. Hoje em dia, talvez já seja outra pegada. Qual das 3 funções que você exerce que você acha que te cobra mais? A ter essa atualização diária, talvez? Olha, eu acho que vai de momento também, sabe? Nesse momento aqui, eu até recentemente estava procurando uma reciclagem na área da tatuagem. Uhum. Então, atualmente, eu quero dar um boom mais na tatuagem, me aperfeiçoar, melhorar um pouquinho. Então, eu foco nisso. Então, eu vou fazer um curso de workshop de tatuagem. Mas não impede. Daqui a pouco, eu queria fazer algo de fotografia. Eu acho que todas as áreas, independente, todas elas cobram da mesma forma. Tá? E aí vai depender da minha... Eu me organizar. Qual que Do eu vou fazer profissional, primeiro? né? Qual que eu vou fazer primeiro? Qual a reciclagem que eu vou fazer primeiro? Então é isso. Todas precisam sempre estar reciclando. Todas. Porque de um ano para o outro, muita coisa muda. A gente olha pela tecnologia, inteligência artificial. 1 ano atrás, 2 anos atrás, não tinha inteligência artificial. Então, imagina os softwares, os programas de fotografia, de edição de fotografia que tem hoje com inteligência artificial. Eu ainda estou lá atrás. Eu trabalho nos que não tem. Então, se eu faço uma reciclagem e pego esse programa novo, o trabalho melhora muito. Da mesma forma, a tatuagem, quais as técnicas que se desenvolveram agora, os novos equipamentos, a nova máquina de tatuagem, as novas tintas. Não tem como você não ficar sempre atento no seu mercado. A massagem também. Quais as novas técnicas de massagem? Tem uma massagem nova que está bombando, que as pessoas estão buscando. Então, acho que tudo, sempre. É uma busca infinita. Eu acho que eu nunca vou parar de estudar. Nunca vou parar de aprender. Então, é isso. Voltando, você mencionou novamente mensagem, voltando lá no assunto da massagem vinculada à OnlyFans, você trabalha com muita criança, como você mesmo disse, que você faz muito ensaio fotográfico infantil. De alguma maneira, você acha que talvez isso pode te atrapalhar de alguma forma, essa questão do OnlyFans ou da própria massagem, de, por exemplo, alguém deixar de te contratar para trabalhar com criança por ter esse preconceito? Sem dúvida. Isso pode acontecer, isso é um risco. E eu sei disso desde o início. Uhum. Mas, sim, a área da massagem, a área do Twitter e a área do OnlyFans, eu acho que é um nicho muito fechado. Não é um nicho que chega para esse tipo de público que vai me contratar, tá? Eu acho que é uma coisa muito difícil, a não ser que o próprio pai está lá no Twitter procurando esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo só chega nas pessoas... Por exemplo, me segue. Se a pessoa me segue, ela vai ver o meu conteúdo. Ou se ela segue uma outra pessoa também que trabalha com isso e por acaso ela vai compartilhar um vídeo meu. Então, assim, se a pessoa estiver muito dentro... Então, eu acredito que é muito difícil uma família, por exemplo, ter acesso a esse tipo de conteúdo, entendeu? Ele é mais direcionado, né? Mais direcionado. Aquele tipo de público. Então, eu acho muito difícil. Mas se acontecer, é um risco. Realmente é um risco. E você acha que vale a pena? Sim. Que você está fazendo o que você gosta. Sim, eu acredito sim, que tem muitos clientes meus que são clientes há muitos anos, sabe? Eu tenho cliente de 10, 13 anos. Você fala de fotografia. De fotografia, por exemplo. Que eu fotografo a família, assim, desde da gravidez. Não, tem um... Gravidez da... tem um específico, vou até falar deles. Pode falar. Da Jéssica, do Felipe. Hoje eles não moram aqui. Eles mudaram para Gramado, se eu não me engano. Rio Grande do Sul. E aí, eu fotografo eles há muito tempo. Eu fotografei quando ela foi anunciar a gravidez para o marido. E a fiz o anúncio, a gravidez, o aniversário de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e estou acompanhando. Assim. E aí virou cliente de tatuagem, faço tatuagem nela, nele. Então, são pessoas que me conhecem como pessoa. E isso jamais isso vai fazer nenhum peso... sabe? Jamais. No seu profissionalismo. Sim. Então, eu acredito que é isso, sabe? Eu acho que as pessoas me conhecem de uma forma, sabe separar essas coisas. Entendi. Aproveitando e reforçando, deixa novamente para a gente o endereço do estúdio, para a gente já ir finalizando, infelizmente. Estava tão bom. Em Betim, Rua Pernambuco, 341, Nossa Senhora das Graças, Betim. Savassi, Rua Tomé de Souza, 503.
na Savassis. E as redes sociais já tá aí, a gente vai deixar na descrição. Jonathan, muito obrigado. Foi um Obrigado. prazer imenso te receber. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, volte sempre. Obrigado, Pessoal, agradeço. muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Certinho, né? Certinho.